Mas precisamos abrir um espaço para o Flamengo. Por quê? Porque a sexta-feira do Flamengo foi bastante atípica, convenhamos, né? Foi vazado um áudio com a voz de um trabalhador, de um profissional do Flamengo, Roberto Drummond, que fazia parte do departamento de análise de desempenho do Flamengo, e ele fez duras críticas ao Rogério Ceni nesse áudio, e o áudio veio à tona nesta sexta-feira. Vamos ouvir. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero o jogador do Fortaleza. Aí a gente vira e fala, pô, a gente tem um melhor. Não, eu quero o jogador do Fortaleza. Ele já pediu 5, se eu não me engano. 5. Hoje até um ele força a barra. Tem toda hora puxação do jogador dele, desvira e tal, sendo que um que ele pediu já tá no Ceará, outro que ele pediu já tá no Cuiabá. Não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim, ele é muito leigo. Aí a gente chega com ele com 3, 4 nomes bons, europeus, cara, vindo de graça, de empréstimo. Aí ele fala, não conheço. Nem procura entender, nem procura saber quem é. Cara, sinceramente, o cara, eu falo mal caráter pelas coisas que já aconteceram aqui dentro dele pessoas, ele tá falando com a pessoa sai da sala e ele começa a xingar a pessoa pra outra pessoa. E a outra pessoa, a amiga da que saiu, fala pra ela. Já aconteceu várias vezes. Ele trouxe o cara lá do Fortaleza, lá o analista de desempenho, o cara falou, não sei por que ele me trouxe, não entendi, só me xinga, só falava mal de mim do Fortaleza. E aí, depois disso, o Roberto Drummond perdeu o emprego, a diretoria do Flamengo resolveu demitir, né, o profissional do departamento de análise de desempenho, falou tudo isso do Rogério Ceni, é um áudio de cerca de 3 minutos e meio, quase, não reproduzimos todo o áudio, mas tem bastante coisa, e reproduzimos o mais importante, ou o mais chocante, né, a respeito do que ele pensa sobre o Rogério Ceni. Apuração do nosso time. O Pedro Henrique Torre diz, a diretoria se reuniu hoje à noite e debateu a demissão do Ceni. E o outro Pedro, que está quase sempre aqui conosco no Linha de Passe, o Pedro Ivo Almeida. Ceni não está seguro no cargo, foi o que ele conseguiu apurar. Vitor Birner. Bom, é óbvio que existe uma crise interna, um ambiente ruim. Eu não acho que e aí, me apegando às informações dos colegas, que essa crise com a análise de desempenho seria o suficiente para derrubar o Rogério Ceni. Se isso acontecer é porque temos algum problema também dentro do elenco e a direção vai olhar isso com bastante atenção, lembrando que as coisas do Flamengo são decididas geralmente como se fossem um cabo de guerra, né? Cada um puxa para um lado, isso foi assim desde a escolha de treinadores até outras questões, a gente já viu vários episódios desse jeito. Agora, eu sempre acho que o treinador tem que ouvir os especialistas da análise de desempenho. Então, supondo que tudo que foi dito no áudio seja verdade, estou colocando na condicional, não estou afirmando que para ser bem claro, o Rogério tem cometido erros que são bem duros de serem aceitos por quem pensa em planejamento, porque ele pode até discordar daquilo que a análise de desempenho tem a dizer, mas ele tem que ouvir e ouvir com argumentos. Não é pegar uma terceira pessoa e ir lá contar para o Rogério, contrata esse, te mandar assim. Não. Escuta o porquê, conversa, pondera, toma uma decisão. Se as pessoas não são pessoas da confiança dele, ganhe a confiança das pessoas, a não ser que as pessoas não sejam confiáveis, passe a construir um ambiente, relações melhores dentro do ambiente de trabalho que são essenciais, porque não é uma ditadura ou não é uma hierarquia que você obedece apenas por questão de cargo. Eu acho que muito do que, quando a gente tem chefes, a gente acaba obedecendo ou escutando, melhor para ser mais claro, os chefes, quando a gente se respeita por conhecimento, pela forma como nos tratam e assim por diante. E futebol tem muito disso, das relações pessoais, de como elas se desenvolvem. Então, supondo, mais uma vez, que tudo que foi dito no áudio seja correto, e alguma coisa talvez deva ser, porque senão o Rogério não estaria ameaçado, como os colegas citaram, a direção do Flamengo não teria debatido a saída do treinador. A coisa é bem complexa, bem complicada, e eu não acho que é só um palpite, não é um desejo, é só uma opinião baseada no que eu estou vendo. Não acho que o futuro do Rogério no Flamengo seja dos mais longos. Então, Birner, eu só acho que assim, a gente tem que ser, eu não diria nem prudente, mas eu prefiro nem comentar o áudio do ponto de vista do teor do que ele traz.
E te explico por quê. Primeiro porque eu acho que assim, se o Roberto Drummond quiser falar e dar uma entrevista a esse respeito, ótimo. Né? Seria muito legal a gente ouvi-lo e ouvir, inclusive, o que ele pensa sobre o trabalho do Rogério e tudo mais. Eu acho que esse tipo de método que certas pessoas utilizam para conseguir seus objetivos em clubes de futebol, e olha, no Flamengo tá cheio disso, né? A gente vê aí por um histórico recente, é lamentável, é lamentável. Tem muita gente falando sobre o vazamento do áudio proposital. Eu sou sempre o primeiro a desconfiar de todo e qualquer áudio vazado. Aquele áudio, né, que fica muito claro pelo seu teor que a pessoa não tem nenhum prejuízo ao ter o seu áudio vazado. Não é absolutamente o caso deste áudio do Roberto Drummond. Então, tenho certeza que ele não queria que esse áudio vazasse, como muita gente disse, baseada no finalzinho que ele disse, por favor, hein, isso é extremamente confidencial. Talvez ele tenha sido ingênuo ao dizer isso no final. Agora, primeiro, ele foi demitido, e aí me desculpem aqueles que acham que ele foi um mártir, que falou, não, eu vou ser demitido, mas pelo menos eu vou derrubar o Rogério Ceni. Não acho que tenha sido o caso. E também você percebe num outro ponto do áudio que a gente não mostrou, que ele fala num determinado momento, fala muito mal de uma pessoa do ponto de vista profissional e fala, pô, o cara é super gente boa, ele é legal, eu gosto dele, mas o cara é ruim. Ninguém. Esse é um prejuízo autêntico, entendeu? Deste vazamento do áudio para o Roberto Drummond, que acabou demitido. Então, ele não vazou de propósito. Quem vazou é uma pessoa provavelmente mau caráter, né? Quem vazou é um mau caráter que usa de métodos muito discutíveis para conseguir alcançar os seus objetivos. Então eu não gosto de discutir o teor do áudio para eventualmente dizer o Rogério Ceni tem ou não que ser demitido. Embora eu esteja plenamente de acordo que este vazamento prejudica muito o Rogério Ceni. O cara que vazou conseguiu o seu objetivo. Porque bom para o Rogério Ceni, inclusive, isso não é tanto que está rolando reunião para discutir a sua demissão. Se isso já gera uma discussão sobre o futuro dele está marcado. Me parece muito claro que ele chegou àquele ponto em que a questão não é mais se vai sair, mas quando vai sair. Em que momento vai acontecer o resultado, porque vai acontecer cedo ou tarde. Acho que o Flamengo não está num momento em que você vai imaginar que ele vai ganhar todos os jogos, não está jogando para isso. Então, ele fica aquela situação do morto caminhando, porque se há uma quebra, uma desconfiança dele a ponto de você gerar uma discussão sobre o futuro dele em cima de um áudio, você não sabe qual foi a intenção de quem vazou, então eu acho que o caminho vai aí. E a gente sempre discute isso, né? O excesso de vaidades políticas. Por que você não consegue ter no futebol brasileiro um time que domine tudo absolutamente? Às vezes é financeiro, porque o seu time ganha tudo e acaba tendo que vender jogador. Mas muitas vezes é isso, é vaidade, é política, é interesse, é esse tipo de situação. E isso mina, isso destrói, isso faz mal aos ambientes e claramente isso acontece no Flamengo, sem entrar no mérito de se é verdade ou não o que ele disse, da avaliação dele, enfim. Ninguém é dono da verdade, nem a gente, nem ele. E talvez ele conheça mais de bastidor que a gente. Mas que é muito nocivo esse tipo de influência política no futebol, por favor, né? Agora, tem um lance aí que eu acho que não é a análise de desempenho que tem que resolver demitir um treinador, né? Isso aí é uma diretoria. O problema, ela pode ter problemas com o treinador. E a gente sempre relata aqui, no Linha de Passe, clubes que contratam jogadores sem ouvir o treinador, treinadores que pedem jogadores sem observar o que diz a análise de desempenho, que é importante, porque o setor é a análise de desempenho e mercado. E ela é dividida de várias formas. Você tem profissionais, geralmente, nesses núcleos, que olham para o jogo do time, olham para o jogo do adversário e produzem conteúdos para o dia a dia. E tem um outro setor que observa o mercado, mapeando os jogadores das 11 posições, com funções diferentes e características também, e o que esse setor faz? Você, quando precisa no jogador, você pede a ele. Qual é o jogador que você indica para esta proposta de jogo, para este tipo de função? E o setor tem a obrigação de te oferecer alguns nomes dentro daquilo que foi pedido. Agora, quando o treinador não conversa com o setor não conversa com o treinador. E aí eu acho essa história muito... Assim, ela está um pouco mal contada, porque não dá para saber a extensão do drama todo. Agora, a análise de desempenho querendo mandar o treinador embora,
É um negócio estranho. Também não dá para o treinador chegar e resolver fazer uma limpeza sem consultar o clube, nessa análise de desempenho. Então, e cada um traz o seu agora, né? Cada um traz o seu. Então, eu acho que isso pesa na conta do Rogério. Esse caso, embora ele apareça até como vítima, mas pesa na conta dele. Tanto que a diretoria se reúne para avaliar. Ó, hoje nós estivemos lá no Maracanã, inclusive o pessoal da organização já estava pensando como desmontar a estrutura Copa América do Maracanã para que o Flamengo tenha o estádio à sua disposição no domingo. Pois é, o Flamengo jogará no Maracanã, no palco da decisão da Copa América de amanhã, no domingo contra a Chapecoense. Vamos acompanhar atentamente este jogo e depois, claro, evidente, tem edição do Linha de Passe ao vivo com a rodada do Campeonato Brasileiro em destaque. Além, é claro, do Linha de Passe especialíssimo logo depois de Brasil e Argentina neste sábado. Vamos ao intervalo, já voltamos com essa edição especial do Linha de Passe. Até já! Fala nação, beleza? Vídeo finalizado por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. A partir de agora, vídeo todo dia do nosso Flamengo.